colaboração, o apoio, né, tem muita gente. Mas para quê? O que o Pontão pode fazer? Ele inverte, o programa Cultura Viva, ele inverte a pirâmide cultural. Você passa da condição, né, de consumidor de cultura para protagonista da cultura que você faz. Né? Então, você começa a perceber que você pode fazer. Você não nasceu para ficar na frente de uma televisão ali, absorvendo a cultura enlatada que outras pessoas fazem. Às vezes nem da cultura, nem aqui do nosso país. Tá certo? Então, um pouco isso, né? E nós estamos aqui, estamos tentando, né, já há 5 anos, desenvolver, graças a Deus, esse trabalho ele está fluindo, né? Esse trabalho está fluindo bem, né? De uns anos para cá, uma grande idealizadora do nosso trabalho, nós se espelhamos muito nesse trabalho todo, num trabalho de uma pessoa que nós conhecemos em 2002. Né? Saímos daqui, fomos lá no Rio de Janeiro conhecer esse trabalho. O trabalho da Célia Regina do Luiz. Na época, a primeira dona da estação né? E nós fomos conhecer um pouquinho, a gente ouviu o que ia falar daquele projeto, que é um projeto Mangueira. O nosso portão, esse portão de cultura, ele, no seu primeiro momento, nós temos um convênio firmado por 3 anos. 3 anos. Né? E o primeiro ano desse portão de cultura, nós vamos trabalhar muito a capacitação das pessoas, a formação das pessoas, né? O despertar da consciência empreendedora, o despertar da consciência da pessoa como gestor cultural, o despertar da cidadania da pessoa, da possibilidade de ele fazer. Né? Então, essa ação que nós estamos fazendo aqui é a primeira no nosso portão. Nós vamos ter também outros gestores, inclusive pessoas que hoje estão como gestores do Ministério da Cultura, do Ministério do Esporte, né? Trazendo aqui para falar um pouquinho do que estão fazendo, falar um pouquinho da sua experiência de vida e ouvir também, né? Debater um pouquinho com vocês aí. Isso é o primeiro, né? Quero dizer para vocês que eu não esperava ter tanta gente, graças a Deus, né? Uma felicidade que vocês estão aqui. Porque nós vamos fazer um modelo aqui de plenária e nós vamos gravar todos os depoimentos. E aí, no Brasil, hoje, existe 2.500 pontos cadastrados, um convênio assinado com o Ministério da Cultura. Essa plenária de hoje, nós vamos fazer chegar a 2.500 pontos de cultura. Certo? Vamos gravar, né? Vamos editar, vamos passar para vocês, né? Com as ferramentas digitais e nós vamos chegar, né? Levar essa mensagem, escutar o Sangue na Unidos de Vila Maria. Unidos de Vila Maria. Se preparamos, fizemos essas camisas aqui, né? Ensaiando, gravamos CD, aquela coisa toda. Vamos lá, escutar o Sangue. Queria que a Fabiana colocasse, o Rafael, por favor, as 10 iniciativas do plantão. Temos as 10 iniciativas do plantão. Vocês vão ver que nós temos uma iniciativa que é uma oficina de composição musical. Uma oficina de composição musical. Nós estamos lá onde? Se preparando, nos arrumando, nós levamos um vinho e tal. Tem o gente daqui, o Márcio, a Vânia, cantaram, uma composição linda. Chegamos lá, primeiro samba a se apresentar, olha vocês. Eu já conheci assim, caiu. No primeiro dia nós já estamos cortados, né, Márcio? Né? Caiu. Beleza. E realmente o samba nosso é muito bom, a composição. Então, eu lá colaborei alguma coisa, mas a composição do Daniel, da Júlia do Márcio, da Vânia, pessoas
oficinas de inclusão digital. Esse trabalho faz parte dessa oficina de inclusão digital. Vamos lá, pode pôr outro. Essa é uma outra oficina, oficina Cultura Viva Rede Social, né? Que é uma oficina que tem a função de falando para vocês aqui. Pode passar. Oficina de Economia Solidária e Geração de Renda. Um projeto social, ele começa, né? Ele começa naquele gás todo, aquela coisa toda, acaba o convênio. Não é? Acabou o dinheiro público e a gente fica assim, acabou o projeto. Não é? Existem maneiras de você ampliar o seu trabalho, não é verdade? Né? Criar uma economia solidária, né? Juntar uma feira de artesanato, enfim, várias oportunidades que as pessoas podem pensar soluções, né? Para gerar renda, transformar a sua arte em renda. Oficina de percussão, né? Ela nem bem começou, vai começar aqui um projeto. Eu queria dizer para vocês que em setembro nós vamos iniciar aqui um concurso de samba e enredo. Durante 3 meses. Ninguém vai cair na primeira turma. Nós vamos levar o projeto, vamos conversar e logo aqui embaixo tem um estudo de gravação. E o compositor vai vir aqui, vai fazer sua composição, o samba dele talvez não seja escolhido, porque nós temos um bloco agora carnavalesco, né? Que vai desfilar na Estação da Luz uma semana antes do carnaval, e já estou contando com a participação de todos vocês aqui. Né? Do nosso país, Célia Regina Domingues. Oficina de Arte, Educação e Meio Ambiente. Cadê o livro? Está ali. Ivo, Ivo é um exemplo. O Ivo pegou, né? O Ivo pegou o terreno da Eletropaulo, um mato desse tamanho, né? Ele é agente de zoonose. Né? Ele é agente de zoonose, né? Ele é o cara que desratiza aqui as cavernas, né? Isso. E o Ivo pegou um terreno desse tamanho, e quando eu vi aquilo, eu falei, meu Deus, né? Ele criou quantas mudas você tem lá hoje? Não é verdade, né? Nós criamos, hoje existe uma nova classe média aí, mas essa classe média que eu me incluo nela, né? Eu tenho um carrinho velho, comprei um carrinho novo, né? E às vezes a gente passa por cima do pé dele e acha que está tudo certo, né? Não é verdade, né? Temos que pensar um pouquinho mais nos caminhos da nossa vida, né? A gente quer uma sociedade mais fraterna, tá? Mas ainda, nós estamos ainda gestando ver qual que vai ser as atividades dessa oficina, né? Vamos lá. Oficina, palestra, o samba em São Paulo. Também está bem dentro, né, Danilo, dessa questão do samba enredo, né? Fazer aqui. Aqueles sambas que estavam lá, todos aqueles compositores, qual deles tinha a mão de Estado? Nosso. Sim. Uma exceção nossa. Não é? Porque, e assim, o Estado deve estar presente na composição do samba enredo na escola. Tá legal? O Estado deve estar presente na capoeira. O Estado deve estar presente aqui com a gente. Claro. Claro. Né? Mas o grande problema é que a maioria daqueles compositores, eles não sabem, eles não entendem isso. Eles entendem que o recurso público, cultural, deve chegar à população em volta de alguma forma. E uma das formas é via as entidades. Né? Então, eu digo assim para vocês, Ministério da Cultura, quem conhece? Quem já conhece Brasília, aquele prédio grande lá, né? Ali por dia, ali deve entrar. Quantos projetos sempre por dia no Ministério da Cultura? Sei, não deve entrar menos de 200. Por dia. Significa 6 mil projetos por mês. Quantos sambas em rede tem lá dentro? Eu garanto para vocês que o nosso vai estar. Ele vai voltar em forma de portfólio.
ele vai voltar em forma de foto, ele vai voltar em forma de CD, ele vai voltar mostrando essa camiseta que vocês fizeram, ele vai voltar mostrando a série, ele vai voltar mostrando tudo que nós fizemos. É a Célia, que é uma pessoa que nasceu na comunidade da Mangueira, é uma pessoa de uma família muito pobre, mas foi uma pessoa e é uma pessoa extremamente sonhadora, mas idealizadora e realizadora. E tem coisas que a gente faz que tem que dar orgulho pra gente, né? Tem que ser, assim, a motivação do nosso viver. E essa é a minha motivação. Sem exagero e sem cometer nenhum pecado capital, é o orgulho da minha vida, que eu sou uma sonhadora, mas eu sou uma realizadora também. E essas realizações são feitas através de um trabalho conjunto com equipes e que, na verdade, não é para o nosso benefício próprio apenas, mas geralmente a prioridade é para o benefício do conjunto, da comunidade, do nosso semelhante irmão. Então, quando eu acho que 16 anos atrás, ou 17 anos, eu já estava muito envolvida, quer dizer, eu morava na Mangueira e eu estava sempre muito envolvida com a questão social. Eu acho que por estar morando, né, por morar numa comunidade de alto risco, eu cresci, amadureci muito rápido. E eu sempre me questionei o porquê que na comunidade a gente não tinha, no morro, porque o pessoal fala comunidade, você que agora não pode falar mais morro, né? Muito especial, novamente, ao Damásio como pessoa, porque há 8 anos, 10 anos que nos conhecemos, mais ou menos, o Damásio sempre foi essa pessoa persistente, perseverante, essa pessoa que busca, né, ferramentas para poder somar com a evolução, não só do ser humano, mas enquanto cultura também para esse ser humano. Então, dizer que nada se faz com facilidade, a gente não consegue nada com facilidade. O Damásio realmente é um guerreiro dentro dessa graduação da cultura, né? Agradecer vocês por um sábado, né, estar aqui. Mas, quando eu recebi o convite do Damásio, eu fiquei pensando assim, primeiro que eu não sei fazer palestra, eu sei conversar, eu sei falar no nosso das 5. Meu marido foi eleito presidente da Mangueira, da Estação Primeira da Mangueira. E aí ele me convidou para ser a vice-presidente social da escola, responsável pelo trabalho social. E sem querer, ali começou uma história, quer dizer, a continuidade de uma história que ele estava me dando, sem querer, a oportunidade de começar a resolver essas diferenças da minha infância. E eu não percebi isso naquele momento. Naquele momento eu achava que ele estava me dando um grande abacaxi para descascar. Porque eu falei assim, isso é um grande problema, uma batata quente, e ele achou de botar na minha mão. Eu fiquei de mal com ele, né? Achei que não era convite que se fizesse para a esposa, aquela coisa toda. Mas ao longo, depois do tempo, eu fui entendendo, porque eu levantava assim no meio da noite e eu falava assim, puxa vida, as famílias precisam trabalhar, os pais precisam, né, trabalhar, não tem onde deixar as crianças, se tivesse um lugar para deixar as crianças, então tem que ser uma creche. Aí eu falei, amanhã eu vou atrás do governador, amanhã eu vou atrás do prefeito, eu vou atrás de um político e a gente vai ter que ter uma creche. E as coisas começaram a acontecer, junto com a equipe, com a diretoria muito bem escolhida dele. Nós temos prioridade à parte social e cultural da nossa comunidade, da nossa escola. E aí nós fizemos um bom projeto sociocultural, que ele começou a fazer a transformação na vida das pessoas da nossa comunidade. Se eu fosse contar por detalhes, a gente ia ficar noites, dias aqui. Então, eu vou resumir para vocês que em 3 anos, que foi o primeiro mandato dele, nós conseguimos colocar 5 creches públicas na comunidade para atender 120 crianças cada creche. Nós conseguimos implantar na nossa Vila Olímpica, né, que é um projeto esportivo conhecido
no Brasil todo, em alguns países de fora, nós conseguimos colocar várias modalidades de esporte, conseguimos colocar dentro do projeto de educação 3 escolas e uma universidade. No projeto de saúde, um centro de atendimento à comunidade, né, que é um posto de saúde público, né, e algumas clínicas, né, que atendiam a comunidade desde o pré-natal de uma mulher até a geriatria para o idoso. E terminamos o segundo mandato, mais 3 anos, com os 35 mil metros de área construída de uma Vila Olímpica totalmente ocupada com projetos oferecidos à comunidade, e a quadra da Estação Primeira totalmente ocupada com projetos de qualificação e culturais. Nós atendíamos 12 mil pessoas por mês, que ia desde o recém-nascido nas creches, que era de 0 até 4 anos, até o idoso, com projetos de atendimento, de atividades, né, voltada para o idoso, para que ele não se sentisse um objeto ou que fosse alguma... que estivesse numa situação de atrapalhar a família por ele não estar sendo produtivo. E aí, em 1998, ainda na Mangueira, o projeto de qualificação profissional, ele ficou muito forte, porque nós implantamos oficinas de qualificação voltadas para o carnaval. Através da realização do carnaval, nós observamos que nós não tínhamos profissionais capacitados para poder trabalhar na produção do espetáculo. E aí nós começamos com oficinas voltadas para o carnaval. E eu lembro que na época, esse rótulo de primeira-dama é uma coisa que me incomodava muito. Mas eu sou o tipo de pessoa que eu gosto dos desafios e faço do limão uma limonada. Já que eu sou primeira-dama, tem que me respeitar. Então, eu aproveitava todas as portas que se abriam para tal primeira-dama para poder pedir coisas. Então, eu pedia muito. Eu pedia doação, eu pedia ajuda para um monte de coisa, eu pedia para fazer contrato, convênio, eu pedia para as visitas, né, para poder levar em artista na quadra, para poder divulgar o nosso trabalho, né? E aí, a gente, em 98, as pessoas iam visitar a Mangueira e eu, com esse projeto de qualificação, oficina de moda de carnaval, eu acreditava muito no carnaval como uma ferramenta de inclusão sociocultural, uma ferramenta de preservação e resgate da cidadania, né? E aí as pessoas, às vezes eu estava andando com a equipe, mostrando, né, toda boba lá, as oficinas e tal, e algumas pessoas falavam assim nas minhas costas: isso é coisa de perua, coisa de mulher de carnaval, ninguém vai usar brilho nem paetê durante o dia, porque isso a gente só usa no carnaval, que não sei o quê, a mulher está enchendo o saco. Aí tinha gente na minha equipe que falava assim: dona Célia, depois, né? Eu vou lá e vou brigar. Eu falei: não, deixa, no futuro essas pessoas vão ver que elas estavam erradas e tal. E aí nós insistimos e fomos para o governo pedir ajuda e começamos a realmente fazer um trabalho de qualificação. E nós notamos que as turmas eram muito cheias, eram lotadas, era muita gente querendo aprender. E a gente começou a investir junto, através dos convênios, para que essas pessoas pudessem ser atendidas. Observamos também que o nosso número de pessoas, quer dizer, o número de pessoas que procuravam a Estação Primeira, era muita gente de fora da nossa comunidade. E a prioridade de atendimento era da Estação Primeira, era da comunidade, do Morro da Favela. E aí nós começamos a ficar preocupados com o que fazer com essas pessoas todas, que a gente não podia deixar de atender, mas ao mesmo tempo não podíamos atender na frente das pessoas da nossa comunidade. Bom, isso em 98, aí tem uma vírgula aí, ponto e vírgula. Na minha vida pessoal, né, profissional, eu sou administradora de empresas, e eu tinha uma empresa, tenho até hoje,
E a minha empresa, várias amigas empreendedoras também, que na época não se usava muito o termo empreendedoras, né? Era empresária, aí dava pra gente um status, que às vezes a gente nem era uma porcaria, mas era uma empresária, aquela coisa toda. Mas a gente se reunia, nós éramos 18 amigas, e nós nos reuníamos todo mês para um almoço, um encontro, para a gente falar sobre várias coisas. Então, nesse almoço a gente falava sobre a empregada, sobre os filhos, metia o pau no marido, falava do funcionário que não foi trabalhar, dos impostos muito altos que nós pagávamos, e ficamos um ano nesses almoços. No final de um ano, a gente já estava muito cheia disso, porque a gente falava que não resolvia nada, e aí nós falamos, olha só, ou nós vamos dar uma voz jurídica a essas reclamações e tomar uma atitude, ou nós vamos continuar o almoço e parar de reclamar. Porque a empregada vai continuar faltando, o marido vai continuar chegando tarde em casa, jogando futebol, roncando, os filhos vão continuar pedindo as coisas para a gente toda hora, e nada vai se resolver. E os impostos também vão continuar na nossa vida. Então, o que nós decidimos fazer? Tornar isso uma voz jurídica. E assim surgiu a AMEBRAS, que é a Associação de Mulheres Empreendedoras do Brasil, que já existe há 13 anos. Qual é a função da AMEBRAS? A função da AMEBRAS é dar estrutura à mulher empreendedora, à mulher chefe de família, à mulher mãe, educadora, esposa, para que ela não seja só mãe, educadora, esposa, empregada do lar, mas que ela se realize, tá, como profissional, como empreendedora, como pessoa que soma para ter uma sociedade melhor. E aí nós começamos então a rever aquela discussão, né, com o marido do tal, o que a gente podia fazer para melhorar tudo isso. E uma das coisas que nós combinamos foi de qualificar pessoas. Porque todas nós tínhamos uma empresa, ou pequena, ou uma média empresa, tínhamos um negócio, mas a mão de obra era muito difícil. Então nós começamos nós mesmos a patrocinar cursos de qualificação. Então, por exemplo, o meu ramo, que é a confecção, toda boa costureira, boa modelista que estava no curso, eu pegava logo para mim, né? Quero nem saber, estou lá dentro, faria pouco meu pirão primeiro, eu quero para mim. Quando o curso era de vendedora, quem tinha loja ia lá, eu quero essa. E assim, nós notamos que 90% qualificando que nós vamos ter essa oportunidade. Então, nós começamos a oferecer para as escolas essa mão de obra, e aí nós pensamos numa linha de produtos para poder ser produzida ao longo do ano e que fosse um gerador de renda para famílias. Pensamos o seguinte, a cidade do Rio de Janeiro é uma cidade turística, né? Cidade maravilhosa, aquela coisa toda. Quando enche é uma porcaria. Quando enche é uma porcaria, mas a cidade maravilhosa, daquele jeito, praias lindíssimas e tal, mulheres, aquela coisa toda. Bom, mas o que acontece? A cidade vive cheia o ano inteiro. E o turista, quando ele chega no Rio de Janeiro, ele vai ao Corcovado, ele vai ao Forte de Copacabana, ele vai ao Maracanã, Pão de Açúcar, e ao Sambódromo. O carnaval está presente em toda programação turística do Rio de Janeiro. Só que o turista, nós fizemos um estudo, ele chegava no Sambódromo e ele via aquela arquibancada fria, vazia, aí ele ficava assim, tira foto aqui, tira foto ali, mas ninguém explicava o que acontecia ali e nem tampouco como que era o carnaval. Bom, nós então despertou. Gente, é com turista que a gente tem que trabalhar. Então nós montamos no Sambódromo, em parceria com a Prefeitura, com a Rio Tour, um centro, é o nosso espaço cultural Carnaval e Cidadania, que é, na verdade, uma sala de recepção que recebe o turista no Sambódromo, dando para ele as informações do Carnaval, o que acontece aqui, né, durante o Carnaval, a informação das escolas de samba
e oferecendo para ele a oportunidade dele vestir uma fantasia e tirar foto, não é mais assim, nem assado, né? Lá no cimento. Continua sendo o cimento que é arquibancada, continua sendo o cimento que é apoteose, mas ele está fantasiado. Fizemos um painel para servir de fundo, né? Porque aí já dá um